Olá, eu sou a professora doutora Valéria Aparecida Bari, docente e pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe, e estou aqui muito feliz e honrada nas 7ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos para falar sobre os quadrinhos na Era de Ferro e sua intersemiose cinematográfica do século XXI. Bom, inicialmente vamos fazer uma definição do que seria a Era de Ferro, pois ela não aparece, ela não é adotada por todos os pesquisadores. Ela seria um período relativamente curto, do ano de 1986 até 1994, onde houve um conjunto de fenômenos concomitantes com o enfraquecimento da Comics Code Authority. Então, nos Estados Unidos principalmente, existiu um florescimento de enredos, de combinações de personagens, formações de novos times, e também da discussão de temas quanto a ecologia, sexualidade, corrupção, natureza da existência humana. Então, os enredos que nascem nessa época, eles são muito ricos, os personagens são complexos, são personagens redondos, a sexualidade aparece, a questão do bem e do mal é discutida num nível mais microscópico, e nós temos uma questão que é interessante, que permeia todas essas obras. Elas são muito, muito violentas. Então, nós temos aqui como principais produções desse período A Crise das Infinitas Terras, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen. V de Vingança é adicionado porque são produções do Alan Moore, mas o V de Vingança ele é um pouquinho anterior, mas a gente considera dentro dessa onda da Era de Ferro, porque eles trazem esses elementos de discussão política, de discussão sobre a sexualidade, discussão sobre a família, as novas famílias que estão se formando, e também outros elementos que gostaríamos muito de ter visto mais discutidos antes, que são a questão étnica, a questão cultural, a questão religiosa e tantas outras que têm se caracterizado como diferenças, mas na verdade são diversidades que unem a humanidade. Muito interessante tudo que se passou ali. É uma leitura muito empolgante, a do período da Era de Ferro. E a gente tem também uma nova expressividade gráfica. Autores como Jimmy Lee, Mark Silvestri, Todd McFarlane são artistas que trazem uma corporalidade para os personagens e uma materialização diferenciada daqueles artefatos. A questão da roupa deles, os trajes também é rediscutida, e tudo isso chega num ponto de ebulição aonde esses quadrinistas eles querem ter seus próprios coletivos, eles saem das grandes editoras, fundam outras para fazer uma nova editoração mais livre, mais acessível aos conteúdos autorais, como First Comics, como Dark Horse, como a Image. Os heróis e anti-heróis, eles aparecem mais claramente, mas por outro lado, as fronteiras entre o que é ser uma coisa e o que é ser outra são parcialmente dissolvidas, porque aquelas personalidades simples,
elas são substituídas por personalidades redondas, que toda pessoa tem. Toda pessoa tem a sua fragilidade, toda pessoa tem o seu egoísmo, toda pessoa tem os seus objetivos pessoais, às vezes se sobrepondo a uma missão que é essencial à atividade que ela está desenvolvendo, e tudo isso é discutido na Era de Ferro. E como vocês podem ver, nessas diversas artes que eu estou expondo rapidamente aí, o componente multiétnico e também as corporalidades diferentes, elas são mostradas para nós e nos trazem identidade, nos trazem pertencimento a esses enredos. Por isso que esses enredos são tão valorizados. Por outro lado, tem grandes hecatombes que são utilizadas como um modo de realinhar os passados, ajuntar os passados, escolher os passados dos personagens para que se construa um novo futuro. O caso mais exacerbado é o da Crise nas Infinitas Terras, mas tem outras obras também que exploram esse lado de você ter uma questão ali de múltiplos passados que vão sendo atribuídos a uma mesma personagem e que torna desinteressante o prosseguimento disso. Outra coisa, um fator essencial, embora a Marvel Comics tenha começado a tratar de uma forma muito discreta disso anteriormente à Era de Ferro, na Era de Ferro ela traz a temática do assédio religioso, da perseguição étnica e também uma certa sexualidade, principalmente daqueles adolescentes do X-Men, né, dos mutantes. E a DC Comics, ela também traz essas questões de família, das uniões diversas, das famílias diversas, principalmente na Liga da Justiça. E são muito bonitos esses trabalhos. Eles não podiam deixar de ser valorizados no século XXI. Então a gente tem um processo intersemiótico que ele é alavancado, por um lado, por essa liberalidade que passa a ser comum, tendo reduzido a força do Comics Code Authority. Por outro lado, nós temos um modo de produção modificado pela convergência das mídias para os suportes digitais, que pode criar hiperrealidades, que pode criar efeitos que tornam verossímil, trazem a verossimilhança. Dá para fazer um produto cinematográfico muito interessante, muito bonito, para edificar em cima daquele enredo. E isso tem acontecido principalmente com essas obras produzidas na Era de Ferro nas 2 primeiras décadas do nosso século XXI. Então eu vou trazer um exemplo que eu acho que no momento está bem destacado, que é o da Guerra Infinita. Embora o Thanos seja um personagem que tem a sua primeira aparição em 70, aqui nessa graphic novel da Marvel Comics, ele é elevado, ele é ampliado, porque ele vai trazer um antagonista que é muito esclarecido e que tem uma filosofia própria, não é uma pessoa enlouquecida, mas sim uma pessoa que tem objetivos claros em relação à vida no universo. E essa pessoa, ela tem uma solução que é uma solução inaceitável do ponto de vista ético para nós, seres humanos da Terra, e alguns extraterrestres que participam também, principalmente dos Avengers, né, mas de outros super times. Então a Guerra Infinita, ela vem para trazer essa discussão. A Guerra Infinita vem para trazer essa discussão. E nós, após, né, termos lido
estávamos muito imbuídos de saber o que ia acontecer com a fortificação do Thanos, né, o êxito de Thanos. E aí existe o Desafio Infinito, que é uma obra de transição que ela começa a ser feita na Era de Ferro e ela já é publicada na Era Moderna. Então ela é uma obra de transição que traz os efeitos do sucesso, do êxito de Thanos. Então, esse enredo que está exemplificado e as suas ampliações, ele entra no processo semiótico, intersemiótico. E esse processo leva à produção de filmes a partir do texto-fonte dos quadrinhos. E que são filmes de extremo êxito, bilheteria, mas não é só isso. Eles trouxeram para a juventude uma discussão filosófica como há muito não se via, para tratar justamente o que é importante na experiência humana. Tá, aí a gente tem como o fílmico do início do século XXI, Os Vingadores de 2012, Vingadores a Era de Ultron, que também traz o robô, que vai aprofundar a discussão do que é a vida, afinal, né? O que nós entendemos por vida. E, por fim, Vingadores a Guerra Infinita, em 2018, que é uma obra de grande êxito e que, para nós, fãs dos quadrinhos, ela amplia o público leitor. Mas para nós que gostamos de arte, ampliou a filosofia dentro da essência desses enredos e das coisas que gostamos, não é? Como considerações finais, o que eu trago? Essas alterações tecnológicas que alteraram o modo de produção e que apoiaram transformações necessárias, né? A dinamização dos quadrinhos, a dinamização do cinema no século XXI, elas estão em torno da produção de duas grandes editoras, que são a Marvel e a DC Comics, e tudo que elas contribuíram para a cultura mundial, né? Elas contribuem. Por um lado, temos que tomar cuidado com as questões de hegemonia, mas existe, claro, uma contribuição. Essas renovações na mídia, elas fortificaram o processo de intersemiose. Então, praticamente, quando temos, né, o cinema, ele se foca na questão da produção quadrinística também. É relevante para o cinema na atualidade. As publicações novas, os títulos experimentais também tiveram vez nessas intersemioses, com conteúdos mais independentes, imagens variadas, é muito interessante também. E esse efeito da convergência das mídias, ele no século XXI está favorecendo que as nossas comunidades se transformem também em grandes redes sociais. Aqui estão as referências e aqui está a minha gratidão por estar aqui. Obrigada. Olá, meu nome é Letícia Veiga, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Brasília e a temática com a qual eu pretendo dialogar hoje é Webtoons e Manhwas, a acessibilidade digital e a sua influência na leitura no Brasil. O objetivo desse trabalho é iniciar uma discussão sobre as novas formas de leitura que têm surgido na atualidade, dando um enfoque maior no novo tipo de HQ também, que foi a Webtoon, que é o Webtoon, né? Além disso, também argumentar sobre a dificuldade de adequação desse gênero de leitura online pelo mercado editorial, principalmente quando estamos falando do mercado editorial brasileiro. Então, a teoria com a qual eu pretendo dialogar são três principais. A primeira, para fazer essa relação entre a arte e a tecnologia, utilizando os pressupostos da Lúcia Santaella em Culturas e Artes do Pós-Humano, para estabelecer essa relação entre a arte e a tecnologia. Em seguida, discutir um pouco sobre a leitura e seu acesso com a Marisa Lajolo e a Regina Zilberman,
que elas elaboram o texto, a formação da leitura no Brasil, e elas permeiam a ideia da construção da leitura, né? E já finalizando, pretendo trabalhar também com a questão do mercado editorial e discutir um pouco, fazendo um paralelo sobre a comercialização de e-books com a comercialização de webtoons, com o texto de Pedro Coutinho e Olivia Pestana. Então, só para contextualizar um pouco, né, falando sobre a expansão das HQs. Então, com o decorrer dos anos, os gêneros híbridos com imagem e texto, eles têm ganhado cada vez mais popularidade entre os novos leitores, e como exemplo disso, está a evidente expansão das histórias em quadrinhos. Parte dessa questão se deve à influência televisiva, como é o caso da crescente indústria dos super-heróis, em que histórias de cinema como Marvel e DC Comics ganharam cada vez mais público com seus universos expandidos cinematográficos, né? E essa expansão ela também ocorreu em território brasileiro quando falamos das mídias leste asiáticas, então os dramas televisivos e animações. Isso gerou uma espécie de descentralização um pouco do monopólio midiático dos Estados Unidos e Europa e também alterou as influências da cultura pop. Esse movimento ele iniciou-se no Japão, né, no pós-Segunda Guerra, com a exportação de mangás e animes como parte da cultura, e o país ele foi seguido na mesma leva pela Coreia do Sul e pela China. Então, na Coreia do Sul, o processo de exportação cultural ele ocorreu de uma maneira um pouco diferente. Com a crise econômica que atingiu os países do leste asiático, a Coreia do Sul ela age com soft power com o intuito de ampliar sua influência e consumo sobre sua cultura. Então, o início desse processo ele se deu entre os anos 90 e 2000, em que os dramas televisivos começaram a ganhar popularidade nos países vizinhos, como Japão e China. Por volta de 2010, começa a exportação também da música pop coreana, com os grupos de idols femininos e masculinos. E esse processo em que a Coreia do Sul inicia sua entrada mais ferrenha no mundo globalizado ficou conhecido como onda Hallyu. Além disso, durante esse processo, a indústria tecnológica ela também se fortaleceu muito, o que levou o boom tecnológico dentro do país. E grandes nomes conhecidos hoje como a Hyundai e a Samsung receberam apoio do governo para desenvolver sua indústria e fortalecer o país economicamente. Essa associação da indústria tecnológica com a cultura pop coreana ela acaba por proporcionar a ampliação de diversas mídias e até mesmo a sua migração para o meio online. No meio desse contexto é formado o webtoon. Os manhwas, que eram as histórias em quadrinhos coreanas, elas começam a ser feitas e distribuídas no meio online. E dessa forma surge o webtoon, né? Então, ao contrário do que acontece nas mídias tradicionais impressas, como os mangás e os manhwas, eles não são apenas transposições da mídia física, né, para o online. Eles são mídias de quadrinhos feitas para o meio online, em que a leitura acontece de forma verticalizada, com rolagem infinita. Os quadros possuem espaçamento em branco maiores para acompanhar a dinâmica da leitura e são lançados semanalmente com formato de episódios e divididos em temporadas para marcar seus hiatos. Outro diferencial dos webtoons é também essa estrutura híbrida, que ele pode ou não acompanhar trilhas sonoras, além de animações e vídeos, o que diferencia esse formato da HQ tradicional. Aqui no canto da tela tem um exemplo de webtoon, então dá para ver os grandes espaçamentos em brancos que ele tem, e esses espaços são usados também para os balões de fala, para as onomatopeias. E no outro canto da tela tem 3 das grandes indústrias de webtoons, que são que distribuem webtoons na Coreia. Então tem a Webtoon, a Taptoon e a Tapas. Então essas são uma das mais famosas, né? Então, falando um pouco sobre essa coisa da arte na era digital, a Lúcia Santaella, no seu texto Culturas e Artes do Pós-Humano, ela explica essa relação entre o emissor e receptor da arte, de modo que essa só consegue estar completa com a participação de ambas as partes. E associado a isso está também o hibridismo na maneira de produzi-las. Então, citando diretamente, trata-se de dar conta da complexidade das semio- e tecnodiversidades crescentes que resultam da hibridização inextricável dos meios
para se produzir a arte que hoje comprimem ao máximo a capacidade de informação e processo para um espaço mínimo. Como a autora afirma ainda em seguida, os cenários da arte tecnológica parecem estar desenvolvendo estratégias e produzindo visões antecipatórias daquilo que será o livro no futuro. Então, ela já discute essas questões da forma de leitura que se modificam e ocupam novos espaços relacionados, né? Dentre as plataformas, como eu havia dito anteriormente, de distribuição do Webtoon, a Webtoon by Naver é uma das principais, né? E inicialmente elas distribuíam conteúdo apenas em língua coreana, mas criam também o aplicativo com a distribuição dos títulos em língua inglesa para ampliar o seu consumo, né? Então, o Jungkook Kim, que ele é o fundador e CEO da Webtoon, ele fala sobre, no início no impacto da Covid-19. Então, ele fala que, apesar do impacto da Covid-19, nós temos visto um crescimento enorme por conta da possibilidade de consumir nosso conteúdo em todo lugar. Olhamos para o crescimento de duas maneiras: no número de criadores na plataforma e no número de leituras. Durante a pandemia, vemos que o número de criadores e a quantidade de conteúdo cresceu exponencialmente. Isso leva a um aumento de leitores e também um aumento na receita da empresa, né? Então, a proporção de consumo de Webtoon, ela aumenta significativamente. Junto com isso, tem também as questões de que essas séries, as Webtoons, como séries, elas acabam sendo adaptadas, né, para o cinema. E no Brasil isso tem ganhado certa popularidade. Então, tem aqui como no exemplo, a série Vejo Você na Próxima Vida estava dentre o top 10 séries consumidas no Brasil no mês de junho. E ela é baseada no Webtoon, que o título em inglês é See You in My 19th Life, que também se tornou um Webtoon de muita popularidade, com 88,9 milhões de visualizações do Webtoon e 1,3 milhões de inscritos nele. Então, sobre o uso da internet no Brasil, é algo que, apesar do país ter certas dificuldades, vem aumentado muito ao longo dos anos. Então, teve um aumento aí de 2019 para 2021 de 10%. Então, algo que antes era consumido 88%, agora é consumido 92,3% dentro dos domicílios urbanos e um aumento de quase 30% nos domicílios rurais. E da mesma forma, o aparelho eletrônico que é mais utilizado dentro do Brasil é o aparelho celular. Então, o que facilitaria muito o consumo dessa mídia, que é o Webtoon, como estamos argumentando aqui. E falando um pouco sobre a leitura, né? Então, a gente tem aqui o aumento do uso do aparelho celular, associado com a elitização da leitura por conta dos preços das obras físicas. A gente tem o consequente aumento do consumo da leitura, de leituras que sejam possíveis e acessíveis no meio online. Então, trazendo essa discussão junto com a Marisa Lajolo e a Regina Zilberman, elas fazem também uma contraposição, falando um pouco sobre as obras que são escolhidas pelos mais jovens quando eles optam por novas leituras, né? Então, falando aqui um pouco sobre elas falam: as obras escolhidas por crianças e adolescentes, quando elas escapulam da rígida rotina escolar de leitura, parecem responder às exigências da fantasia, pela qual, em acumulação infinita, articulam-se a outras ficções ou conhecidas no meio por transmissões orais. Então, também as temáticas que são muito apresentadas dentro do Webtoon trazem um interesse muito maior, principalmente pela sua amplitude de temas e a disponibilidade a fácil acesso, né, por conta dos jovens. Então, aqui também tem mais alguns dados. O app da Webtoon ele já possui mais de 100 milhões de downloads, o que configura um app bem popular, considerando que ele foi lançado em 2014. E a gente tem uma proposta similar brasileira, que é a Funktoon. A Funktoon ela é um aplicativo que foi lançado no Brasil para publicar webtoons brasileiras, né? Mas ele ainda é um app pequeno e está tentando fazer um pouco essa experimentação. Então, ele tem mais ou menos a mesma dinâmica do Webtoon, fornecendo aplicativos, fornecendo episódios gratuitos e o restante pagos, né? Mas por um valor mais acessível do que uma obra física. Então, aqui tem 3 webtoons que são publicados, impressos no Brasil, traduzidos.
esses 3 são traduzidos por grandes empresas, né, e publicados por grandes empresas, como a Panini, a New Pop e a Suma, que é da Companhia das Letras, né, e todos são vendidos a partir de R$ 40 cada volume. Então, é aquilo que estávamos falando anteriormente sobre a elitização da leitura. E sobre essa questão, não tem como afirmar que eles não são obras muito consumidas, porque, por exemplo, no site de Escando Manga Livre, são realizadas nele traduções voluntárias das obras, né, para ampliar o acesso dos fãs. E dentre as obras mais lidas do site estão 3 webtoons, né? Então, a gente tem aí em primeiro lugar Solo Leveling, é o mesmo que foi mostrado anteriormente. Em 24º, The God of High School, também um webtoon. E em 27º, Lookism. As 2 segundas são distribuídas pela Webtoon e a primeira é distribuída pela Teptoon. E as considerações finais, já chegando ao fim aqui da minha fala, para o mercado editorial, teria suas vantagens de realizar a publicação dessas obras impressas. Então, tem a questão das economias no custo de produção, a eliminação dos custos com excesso de estoque e também a facilidade de editação posterior, né? Então, eu quero encerrar minha fala, mas com um questionamento de por que não há um investimento maior de tradução e manutenção da circulação dos webtoons no meio online, se eles são já produzidos pensados para esse meio online, né? Então, e se as novas artes tendem ao online, por qual motivo prefere-se realizar a publicação impressa de um gênero que é digital em sua essência, né? Então, eu acho que são questões que são relevantes, eu também ainda não possuo a resposta para elas, mas são relevantes de começarmos a pensar e talvez disponibilizar mais questões e mais possibilidade de leitura para as HQs dentro desse meio online. Muito obrigada. E aqui estão minhas referências. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Maiara Alvim, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Resende, e sou doutora em letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu vou falar sobre essa questão, né, do Instagram como suporte para a publicação de quadrinhos e quais seriam as vantagens e desvantagens da publicação em uma rede social. O objetivo dessa apresentação seria apresentar um panorama dessas vantagens e desvantagens da publicação de quadrinhos em redes sociais, em especial do Instagram, que é o nosso recorte de pesquisa, né? É importante também salientar que tudo que for aqui apresentado foi fruto, né? Foi coletado ao longo dos 4 anos do projeto de pesquisa Instacomics, Quadrinhos e Redes Sociais, que é coordenado por mim e desenvolvido no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Resende, onde trabalho, e que possui apoio da FAPERJ, da CAPES e do CNPq. Nosso objeto de pesquisa, né, é justamente esses quadrinhos publicados em redes sociais. Como é uma pesquisa que quer entender como que se dá essa publicação, né, nosso foco é quadrinhos brasileiros, são quadrinhos brasileiros, né, e a rede social escolhida por nós para a investigação foi o Instagram, pois percebemos que era a rede preferida pelos artistas, assim como é uma rede que a princípio era focada em imagens, é uma rede que possui um público-alvo já na faixa etária que estaria interessado nesse tipo de conteúdo, né? Então, né, os artistas preferem publicar lá e a pesquisa, então, se focou no Instagram, por todas essas características. Ao longo do projeto, né, nós levantamos algumas páginas brasileiras em língua portuguesa dedicadas a quadrinhos e, né, num primeiro momento nós fizemos esse levantamento e depois, conforme o projeto avançou, nós afunilamos nosso corpus para 32 páginas que passamos a monitorar. Dentre essas 32, há páginas maiores, há páginas menores, que nos permite ter uma visão mais ampla e diversificada de como que vem se dando essa questão dos quadrinhos no Instagram. E o nosso foco também são páginas autorais, ou seja, páginas mantidas pelo próprio artista. Então, nós excluímos todas as páginas que são de coletâneas, que são aquelas páginas dedicadas à publicação de quadrinhos que não são necessariamente feitos pela pessoa que está ali publicando, né? Nas nossas considerações teóricas, né, para nortear as nossas reflexões, nós contamos com diversas contribuições, dentre elas as considerações sobre quadrinhos eletrônicos ou, né, HQtrônicas do Edgar Franco, tanto da dissertação dele de 2001, quanto as considerações posteriores
sobre as gerações de HQ-trônicas, né? As considerações de Martino sobre redes sociais digitais e as definições e considerações sobre o que são quadrinhos, que é uma coisa difícil, mas por fins didáticos, por fins de nortear mesmo a nossa discussão, a gente pegou muitas contribuições do Will Eisner e do Thierry Gorenstein com a questão do sistema dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos como partes que formam um todo, né? Dentro do conceito de solidariedade icônica. Enfim, antes de entrar propriamente na parte da análise e apresentar o nosso foco, que são os pontos positivos e negativos, é importante salientar que o trabalho do projeto se dividiu em 4 fases, né? A gente tem momentos de leitura, de apropriação desses conceitos teóricos, e logo após isso a gente segue para um levantamento e análise de corpos, né? As 2 primeiras fases do projeto, que foram de 2019 até meados de 2021, foram focadas em levantar esse corpus e identificar os componentes temáticos e estéticos que nos permitissem melhor compreender a publicação de quadrinhos no Instagram, né? Tanto que é a partir daí que a gente chega nesse nome, Instacomics, para caracterizar quadrinhos publicados nessa rede, quais seriam as características, se eles possuem algum detalhe em comum, algo que diferenciasse ele dos outros quadrinhos, das outras webcomics publicadas na internet, né? E aí, em julho de 2021, houve um anúncio da rede social Instagram, pelo seu CEO, de que a rede passaria a se focar na publicação de vídeos e não mais de imagens. E a partir desse momento, o nosso projeto mudou um pouco o seu foco, porque nós passamos a tentar compreender o impacto que essa mudança teria na produção dos quadrinhos dos artistas que ali publicavam, né? Então, na terceira fase, a gente pegou um recorte de um impacto de curtíssimo prazo, e na quarta fase, que é a fase que tem se estendido até agora, temos investigado os impactos a médio e longo prazo dessa decisão, tentando compreender o que vai ser feito, né, por esses quadrinistas a partir dessa alteração em como a plataforma funciona, né? E aí, justamente nessa fase, na quarta fase, foi possível delimitar melhor os pontos positivos e negativos nessa opção e as suas consequências, porque eles têm consequências nas opções desses artistas. Então, né, a primeiro momento, as vantagens que são perceptíveis desde o princípio do projeto, né, se dão pelo alto alcance de público que a plataforma oferece e o relativo baixo custo de se publicar diretamente em uma rede social sem gastos atrelados à manutenção de um site, ou seja, é o que traz justamente os artistas para uma rede social, né? O público já estaria na rede, facilita a divulgação dos quadrinhos, então também não há necessidade de um intermediário no processo de publicação, como um editor, então em tese haveria uma maior liberdade criativa, né? E como grande parte dos artistas que optam pelas redes sociais são iniciantes e ou independentes, os perfis da rede também servem de vitrines ou portfólios dos seus trabalhos. E aí chegamos no outro ponto, que é o ponto que eu acho que acaba pesando mais na parte da análise que estamos agora, que são as desvantagens, né? Algumas desvantagens, elas não são inerentes apenas ao Instagram, mas elas sempre estiveram presentes, porém o ambiente online as potencializa, né? Como a questão dos direitos autorais, que inclui roubo ou plágio de conteúdos, né? Aquela percepção de que se está na internet é público, não haveria necessidade de se pagar, enfim, é uma discussão a qual nós não nos aprofundaremos aqui, mas é um ponto que já existe há mais tempo, porém na rede social, né, ela acaba se potencializando. E assim como a fragilidade da própria plataforma, porque ela pode tirar conteúdos do ar arbitrariamente, sem grandes explicações, né, a partir do momento que eles entendem que algum quadrinho que ali está publicado viola alguma diretriz, sem necessariamente explicar por quê, esse conteúdo pode ser tirado do ar. E, além disso, né, eventualmente a plataforma pode deixar de existir, sem aviso prévio, do dia para a noite. E isso, então, também é um risco, uma desvantagem que existe na opção por uma plataforma. E as redes sociais possuem um ciclo de vida, né? Então, a partir do momento em que aquela rede social passa também a declinar em sua popularidade,
a opção por focar a sua produção, a publicação dessa produção apenas em um lugar, vai sofrer as consequências disso, né? Além disso, há o baixo retorno financeiro que a plataforma traz para os artistas, né? Atrelado a uma precarização do trabalho dos quadrinistas, porque eles passam a ter que ser seus próprios editores, seus próprios marqueteiros, seus próprios. Enfim, eles são responsáveis por todo o trabalho e não são remunerados de acordo com isso, o que gera muito desgaste, principalmente a partir do que, né, percebemos a partir da terceira fase, com a alteração na mecânica de entrega dos conteúdos da plataforma. Além de já existir essa precarização, esse baixo retorno financeiro, essa sobrecarga do artista que precisa fazer todos os papéis ali, lembrando que grande parte deles são iniciantes e ou independentes, acentua-se a necessidade de se adequar os quadrinhos constantemente a temáticas e formatos que seriam impulsionados pela plataforma. Ou seja, há um cerceamento criativo e que pode acabar prejudicando a qualidade, o estilo, as intenções daquele quadrinista que optou por publicar ali. Porque se ele não se adequa às novas regras da plataforma, né, no caso do Instagram, a produção de conteúdos em vídeo, né, ele vai acabar não chegando ao seu público, que foi justamente o objetivo inicial, uma das grandes vantagens que ele enxergou para poder publicar ali. Então, né, eles têm ali a opção, ou continua publicando normalmente o quadrinho, e ele permanece sem um alcance, ou ele vai ceder e publicar no formato de vídeo, mas aí como que ele vai fazer essa adaptação? Enfim, é uma questão que vem pesando bastante para os quadrinistas. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver, trouxe de 2 perfis que são até grandes, um seria o perfil da personagem Dona Nésia, do quadrinista Will Leite. Trouxe aqui um print dos Reels, que são os vídeos que o quadrinista publica. Vocês podem verificar que esses Reels todos têm grande alcance, um número bem grande de visualizações, né? Chegando até a 162 mil, no caso deste daqui, e veja que grande parte deles nem são necessariamente tirinhas, com exceção dessa daqui. Grande parte são vídeos de bastidores e outras coisas, né? Enquanto as próprias tirinhas mesmo da página, que eu trouxe num pequeno print aqui, infelizmente não tem como nós verificarmos os números dessas tirinhas, né? E inclusive coisas que nós levamos em consideração nas nossas análises, quando a gente vai perceber o impacto dessas alterações do algoritmo na publicação, é justamente os números e o alcance, né? Curtidas, visualizações, comentários. Todas essas tirinhas têm 1/3, né? São 30 mil curtidas, o que ainda é muito, né? Considerando que este é um dos maiores perfis brasileiros de quadrinhos que tem, 30 mil é muita coisa, mas ainda é menos do que os conteúdos publicados em vídeos na mesma época que essas tirinhas foram publicadas. Ou então, no caso de um perfil menor, de uma artista que começou, inclusive, no Instagram, que é a Elô D'Angelo, a gente pode verificar que os Reels dela possuem também bastante visualização, lembrando que esse é um perfil menor do que o perfil da Dona Nésia, né? Mas de uma quadrinista que iniciou a carreira no Instagram, enquanto, por exemplo, a Dona Nésia, né, no caso o Will Leite, ele começou com blogs, então ele vem de uma geração de quadrinistas anterior. Essas tirinhas aqui que ela publicou, até mesmo a propaganda do livro que ela lançou, eles possuem menos curtidas também do que os vídeos, certo? Então, não temos considerações finais, temos considerações parciais, já que é um projeto em andamento, né? Então, as perspectivas para a publicação de quadrinhos na rede social Instagram não são animadoras, diante de tudo isso que nós colocamos, o baixo alcance, precarização, e principalmente a opacidade do algoritmo da plataforma, que não deixa claro o que tem que ser feito para se alcançar esse público. Então, leva as pessoas a terem que ficar ali quebrando a cabeça e, né, fazendo ainda mais funções além da de ser apenas o artista. Tantos pontos negativos impulsionam os artistas a buscarem alternativas, ou seja, na plataforma, né, através da adaptação das suas produções, transforma em Reels, enfim, o que seja fora da plataforma, em um movimento de se buscar alternativas para a publicação de quadrinhos na internet.
voltar a manter uma página pessoal, ir para uma outra rede social, criar uma newsletter, são algumas alternativas que nós já identificamos em alguns perfis. Porém, né, no entanto, ainda não é possível identificar uma tendência que seja mais forte, sendo esse um dos focos atuais do projeto, que ainda está em andamento. Então, agradeço vocês e nos vemos. Até a próxima.